Olá, tudo bom? Como que vocês estão? Hoje estamos com uma figura realmente espetacular. Estamos com a minha amiga Raquel. Mas antes de apresentar ela, me deixe contar um pouquinho sobre a história da Raquel. Raquel é Hilda Raquel Cicuto Guyaro. Hoje, Hilda Raquel Guyaro. Raquel foi superintendente executiva do Grupo Santander para tecnologia digital. Ela fez uma dilatada carreira no Grupo Santander e hoje ela está trabalhando em outro tipo de empreendimentos que são realmente muito interessantes. Mas eu vou deixar ela nos contar isso. Tudo bom, Raquel? Como que você está? Tudo bem, Gustavo? Primeiro, boa noite. Um enorme prazer estar aqui falando com você, meu mestre Gustavo. A gente tem uma jornada aí um pouco longa, já de alguns anos, né, Gustavo? Mas Você acho virou que uma assim, querida amiga, Raquel, e a honra é realmente minha. Então, vamos começar. A nossa entrevista é uma conversa de amigos, basicamente, que será assistida por algumas pessoas. Centos, miles, milhões, tomara que sejam milhões. milhões tá Então, bom. o que eu gostaria que você comece contando quem é Raquel hoje em relação a Raquel de faz 10 anos atrás. É, é difícil a gente separar, né, o que você foi do que você é, porque o mais importante, eu acho que as experiências que você vai adquirindo, elas fazem parte da tua jornada, né? E você não descarta elas, mesmo que sejam boas ou ruins, e eu acho que até as ruins, elas são melhores, porque elas vão te dando novas visões, mas, assim, eu posso dizer que há 10 anos atrás eu tinha o mundo corporativo muito enraizado dentro dos meus objetivos, né? O que é isso? A gente trabalhava muito pela visão da corporação, pela visão do projeto, da entrega, a gente não olhava muito, acho que internamente, quando eu falo a gente, vou traduzir falando que eu me preocupava muito mais em ter os objetivos claros dentro da organização e de alguma forma, seguindo esse processo, eu me sentia muito mais dura, muito mais, parecendo meio que até um pouco robotizado, né? Por quê? Porque a tecnologia ela é prazerosa, mas a gente está constantemente cuidando de problemas, de projetos, ou seja, você passa a vida fazendo isso, construindo coisas muito importantes, maravilhosas. Eu acho que a tecnologia, ela dá esse prazer, né? Você constrói soluções que resolvem grandes problemas, resolvem pequenos problemas, mas, por outro lado, ela tem um lado tão mais áspero, mais... E aí você vai endurecendo. Então, há 10 anos atrás, a meta era muito importante, os objetivos eram extremamente valorizados a qualquer preço, e muitas vezes você pagava um preço até físico, né? Que não te trazia, apesar de você ter realização financeira, você ter a realização de participar de grandes projetos, você deixava de lado esse outro lado mais suave, e aí, ou seja, quando você rompe com este primeiro ciclo, que foi maravilhoso, e não nego, foi extremamente maravilhoso, e você se vê, eu acho que eu vou lembrar bem a frase lá que a gente conversava, você perde o sobrenome da corporação, você cai numa real porque você tem que reconstruir um pouco o que é você, né? E aí, esse lado mais suave
foi onde eu comecei a buscar essa suavidade, essa mudança de, puxa, qualquer preço, que preço é esse, né? Mais importante o meu bem-estar, as coisas que traziam prazer, ou seja, ter tempo para mim, porque uma outra coisa que a corporação faz, ela consome 100% o seu tempo, né? Você se dedica 100% a esse tempo. E aí, coisas que você não percebe, você deixa de pensar corretamente, você entra meio que num modo contínuo de processo. Eu acho que, assim, a minha mudança, resumindo, nesses 10 anos, depois de 10 anos, eu acho que o mais importante para mim foi realmente fazer um resgate de coisas que eram super importantes, né? E que eu fui deixando de lado para atingir outros objetivos. Quando você se refere a coisas super importantes, nos dá uma pequena resenha dessas coisas super importantes. Acho que a primeira é respirar, aprender a respirar de novo, porque aprender a respirar de novo, aprender a enxergar o seu corpo como um corpo extremamente importante para a sua visão, né? De pessoa mesmo, resgatar a sensibilidade que muitas vezes nesse trabalho corporativo a gente deixa um pouco esse lado mais humano fora, esse lado mulher, o lado mais afetivo, mais feminino também, você deixa ele de lado, você começa a assumir um papel mais masculino, né, mais masculinizado. Então, eu fui começando a resgatar esse lado mais suave, mais intimista, escutar mais do que falar. As minhas opiniões, não necessariamente elas eram extremamente importantes. As opiniões, elas de outras pessoas corroboravam de uma forma muito mais sensível. Ter pessoas, às vezes eu brinco, né, que eu virei uma acumuladora de pessoas, né, tem gente que acumula coisas e eu acumulo pessoas, então, pessoas que de uma forma ou de outra têm me ajudado muito a fazer essa redescoberta, né, a redescoberta do corpo, a redescoberta do pensar, a redescoberta da arte, trocar ideias, a descoberta do viajar, do conhecer os vários Brasis que existem. Acho que isso são os meus grandes objetivos. Você diz que a vida corporativa é uma grande moedora de carne e que normalmente acaba com a vida pessoal. Independentemente disso, você tem uma família formada, você tem 2 filhos e hoje está em uma nova etapa. Você se denomina a si mesma como uma construtora de soluções de tecnologia. O que seria exatamente isso, Raquel? Olha, eu vou falar que o mundo corporativo, eu tenho que agradecer, tá? Eu agradeço, acho que muito, imensamente, é uma grande gratidão. Por quê? Porque, assim, eu consegui criar minha família, então hoje eu tenho 2 filhos, graças a Deus, muito bem criados, muito e amorosos, carinhosos, ou seja, não é porque eu trabalhava no mundo corporativo e trabalhava bastante que eu deixei de ter uma família, que eu não construí um lar, que assim eu não valorizei a minha família, que eu não viajei, que não me proporcionou várias alegrias e continua me proporcionando. Por o fato de eu estar aqui hoje, assim, tudo que eu construí no mundo corporativo, ele corrobora para eu poder falar hoje de uma forma mais, vou falar suave, de estar conversando aqui com vocês. Então, assim, eu tive tempo de criar uma família, eu tive tempo de criar filhos, eu construí um patrimônio,
E sim, óbvio que tudo isso daí foi sempre muito prazeroso e é com muita alegria que eu chego até esse momento feliz, né? A felicidade e a alegria, ela faz parte disso, né? E aí, não é que ele é um moedor de carne, é que a gente se coloca nessa posição. Eu acho que é o contrário, né? Muitas vezes a gente quer colocar a culpa lá puxa, é meu chefe, é porque veio de alguém, mas assim, o que te desperta é que e a gente faz muito curso, né? Eu acho que eu fiz vários, né? Que fala assim, precisa fazer gestão de tempo, precisa fazer outras atividades, mas a gente vai entrando nesse dia a dia e ele vai te consumindo e você entra numa espiral que você desaprende de falar não, né? Você desaprende de falar não. E não é pecado falar não, pelo amor de Deus, é importante. E não para você, para o seu tempo, para as suas coisas, são extremamente importantes, né? Então, voltando aí ao que você pergunta, eu falo assim, olha, em nenhum momento eu falo que assim, eu deixei de viver porque eu só trabalhava, não é isso. Eu fui, a hora que eu rompi com o primeiro, com essa primeira insígnia, né, de executiva, de transformação, de criação, e que eu tinha muita paixão por fazer também, porque nada disso daqui acontece se você não tem paixão. A paixão, ela faz parte, se você não gosta, impossível de você criar. Aí você vai colocando um monte de nãos, de obstáculos, e você não cria, né? Você não consegue criar. Mas assim, a hora que teve esse rompimento, e eu tive que resgatar coisas que, assim, resgatar a arte, resgatar a transformação digital, porque também é uma paixão minha, fazer curso, ensinar, me conectar com pessoas mais jovens, tudo isso daí foi um processo de desapego mesmo, né? Porque quando a gente senta lá na cadeira lá do corporativo, tem uma coisa que você se ilude um pouco, que você acha que você tem muito poder, né? E aí, quando você sai fora dele, você tem que reconstruir todas essas conectividades. Muitas das pessoas que estão assistindo neste momento o vídeo devem pensar: como se consigue chegar a uma posição de superintendente executiva de transformação digital? Quais foram os skills que você precisou na época para chegar lá? Olha, eu acho que alguns skills são importantes. Eu acho que o primeiro, mais importante, é você saber negociar. A negociação, ela é talvez um dos skills mais importantes. A resiliência também. Você tá, assim, eu fui fruto, ou seja, quando uma carreira dá muito certo, é porque você faz parte de um processo de muitas mudanças. E a adaptabilidade à mudança também é um skill muito importante. Por quê? Porque se você não tiver preparado para você crescer profissionalmente, uma outra coisa que você tem que aprender é fazer desapego, né? Porque se você fica, eu sou a chefe do sistema maravilhoso que eu criei aqui, eu me apego tanto a este negócio, muito provavelmente eu vou ter a ideia de que ninguém vai fazer melhor que eu, né? E aí eu não passo para trás, e aí eu não subo. Então, eu acho que as principais características são essas, né? Então, eu vou dizer que, assim, durante todo este processo, eu aprendi na minha carreira a não me apegar, ou seja, se alguém me mudava de posição, ok, sofria, óbvio que toda mudança traz um sofrimento, mas ela é muito importante para a criatividade também. Sim.
E eu lembro de uma passagem extremamente importante da minha carreira, né? Que eu era líder de quase 1.200 pessoas, né? Então, eu era considerada, o pessoal me chamavam de imperatriz, né? Porque assim, puxa, conseguia, eu prendia, mandava prender, soltar, alguém pedia para fazer alguma coisa e eu tinha muitas pessoas e tinha capacidade de realizar. E aí me tiraram dessa posição, né? Que falava que eu era uma imperatriz, que eu era uma dominadora, eu dominava o mundo, e falaram assim: agora você vai para um trabalho que você vai sozinha. Eu falei assim: nossa, mas sozinha eu não sei trabalhar. Eu falei assim: eu trabalhei com muita gente, sozinha eu não sei trabalhar. Preciso de pelo menos alguns amiguinhos, porque senão eu vou ficar me sentindo muito solitária, né? E aí tá bom, eu saí dessa posição de mais de 1.200 pessoas e fui para uma posição de liderança muito maior com o apoio de 5 pessoas. Olha. E assim, e era muito maior, né? Por quê? Porque na realidade eu assumi a liderança da empresa diante do cliente, né? E aí, assim, tudo que precisava ser construído, precisava ser feito, todas as soluções, quem fazia a interface, quem tinha que ir lá e falar, não, puxa, vamos, eu era quase assim, como a tomadora de pedido e depois a entregadora dele, né? Tudo junto. E a execução já não estava mais comigo, a execução estava com outras pessoas. Então, eu vou falar que a negociação, ela fez parte, porque na linha de frente você negociava, né? Eu acho que são as grandes posições de liderança, e aí você começa a descobrir que os grandes executivos, muitas vezes, assim, você precisa saber muito mais delegar, acompanhar, do que na realidade você fala assim, olha, tenho 8.000 pessoas aqui que são meus funcionários, porque na realidade quando você tem 8.000 pessoas, você fala com 20, você não fala com os 8.000. Então é um processo, acho que das principais características, Gustavo, eu entendo que são essas, tá? São essas as mais importantes. É difícil ser gestora de 1.200 pessoas? Complicadíssimo. Por quê? Complicadíssimo, porque você, ou mais, acho que de 1.200 ou de 15.000, você começa, acho que hoje você tem mais formas de se comunicar, porque as redes sociais, elas possibilitam você ter uma comunicação mais positiva diante dos seus liderados, você consegue expor mais as suas opiniões, os processos de liderança, você de alguma forma tem a comunicação muito mais próxima, né, as redes sociais, e aí os líderes, eles fazem isso, né, os grandes líderes de empresa, eles se comunicam e eles têm que se preocupar com essa imagem. Mas se a gente pegasse lá 10 anos atrás, a gente não tinha tanta forma de se comunicar, ou seja, você não estava tão presente em todos os ambientes, né? Então, era muito mais complexo de você entender os ruídos e trabalhar eles demoravam mais para chegar para você poder fazer um trabalho melhor de comunicação, né? Então, os ruídos, eles eram mais, eles demoravam mais para chegar e você tinha mais dificuldade de tratá-los também, porque a comunicação, ela era mais lenta, né? Eu lembro de alguns cursos que a gente falava que, puxa, você se comunicava em cima, mas aí você tinha que fazer uma cadeia muito positiva de comunicação até a última escala, né? Então, eu acho que hoje, eu tenho certeza que hoje, usando corretamente as redes sociais, você está muito mais próximo do processo de liderança, você consegue trabalhar melhor isso. Da época da Imperatriz, con una enorme fama y poder, a hoje, cuyo trayecto foi mudança de empresa, mudança de mindset, criar uma empresa de consultoria tecnológica, a estar hoje
liderando os projetos da pesquisa do Grupo Pernambucanas. Como você saiu do outro lado desse processo? Porque é um processo muito profundo e muito diferente de tudo aquilo que você tinha vivido. Então, olha, eu vou dizer que o meu desafio, né, são dois. O primeiro que quando eu saí da corporação, eu vou falar essa palavra, assim, eu tirei meu sabático, mas na realidade eu peguei 2 anos com um chapéu, uma mochila, uma bota, e eu fui andar pelo Brasil. E aí eu fui mudar conceitos. Foi a época em que você se reconectou consigo mesma. Sim, foram os meus conceitos. Então, quais são os meus conceitos, né? Fala assim, os meus, que eu fui buscar as minhas essências, né? Então, eu tinha uma paixão de conhecer o Brasil, de conhecer os brasileiros. Por quê? Eu passei praticamente 30 anos fazendo soluções para clientes, soluções digitais. Então, eu sou uma pessoa que me especializei em canais digitais. Então, eu conheço os mundos de internet, e até falando, para não contar muita idade, que eu comecei novinha, né? Mas eu sou na época ainda que, puxa, a primeira internet, lá em 2000, né? Que tudo ia virar internet, a gente começou a fazer soluções para atendimento de cliente no mercado financeiro, né? E isso foi uma jornada, indo construindo os canais de telefonia, os canais de telefone, os call centers, o boom dos call centers, o boom dos sistemas, dos sites, dos internet bankings, o boom das automações bancárias, onde você colocou as máquinas de autoatendimento, depois a mobilidade, né? E eu fui sempre construindo soluções para clientes, né? E vou dizer que dentro do meu mundinho, dentro da sala lá que a gente sentava, eu com certeza eu acertava 80, errava 20, ou às vezes errava tudo. Por quê? Porque a gente tinha uma noção de que a gente conhecia as pessoas que queriam usar as soluções. Uhum. E aquilo me incomodava demais, porque na realidade eu não conhecia, eu conhecia o Brasil do meu universo, sentado dentro de São Paulo, né? E é um universo tecnológico que todo mundo fala assim, pensa em tecnologia. Quem está em São Paulo fala assim, nossa, é supernatural, né? E aí, como é que é para fora desse Brasil, né? Como é que é esse Brasil? Como é que são esses brasileiros? Que é que nós estamos falando? Então, eu tinha esse sonho. E aí, era um sonho de viajante que eu já levava antes de entrar nesse processo de virar uma imperatriz, né? Imperatriz de tecnologia. Eu já tinha, eu trazia essa coisa, mas a gente vai abdicando e vai deixando. Aí, o primeiro passo foi o quê? Foi começar a viajar. Só que, assim, viajar de forma simples. Não é mais viajar de classe executiva, não é mais ficar só em hotel 5 estrelas, é você começar a entender que o Brasil tem várias cores, vários sabores, várias visões, várias acomodações, e que você vai se sujeitar a ficar em alguns lugares que você não está acostumado. Então, a primeira vez que eu fui para um hostel, eu não sabia nem como é que funcionava um hostel. Mas aí a gente aprende e a gente descobre que, puxa dá para fazer. Funciona. É a coisa mais agradável do mundo? Mas não é, mas a gente tem essa vivência, né? Dormir em barraca, que é aquela coisa que a gente fazia quando era adolescente, quando era jovenzinho, né? Mas eu putz, voltei, né? Voltei com toda essa idade, voltei a fazer isso daí, subir em barco, descer de barco, colocar pé na água, andar em rio, subir montanha, descer montanha, andar em praia, descer de praia,
E aí eu fui começando a me conectar com um novo grupo de pessoas, pessoas mais jovens, pessoas mais velhas, pessoas que sempre viveram junto com a floresta e que amam a floresta e que amam a natureza, pessoas com uma sabedoria de planta, de conhecimento de planta fenomenal, que assim, você fala, não acredito, eu falo assim, eu só sei comprar remédio na farmácia, e você vai encontrar uma série de remédios naturais, pessoas que a gente, pessoas que nós fomos ajudando ao longo do tempo, ajudando com um pouco do conhecimento que a gente tinha, então a gente achava que ia lá ensinar empreendedorismo, e aí no final você saía muito mais aprendendo do que ensinando, mas mesmo assim ajudando a colocar as redes sociais, ajudando a fazer marketing digital, ou seja, pegando o conhecimento que eu tinha adquirido durante 30 anos e dando este conhecimento de uma forma mais suave, entendendo se as pessoas entendem ou não, ajudando a fazer livro caixa, e sei lá, várias outras experiências aí que eu fui vivenciando, né, como uma voluntária de empreendedorismo, né. Então foram 2 anos de redescoberta, de pegar os meus conhecimentos, né, e entregar para eles e aprender outras coisas que eu nem imaginava, que eu sabia que eu não conhecia, e beber da cultura, né, desse lado positivo da natureza, o lado positivo dos valores de comunidade, de turismo mais sustentável, turismo de base, saber que o dinheiro que eu estava levando era um dinheiro que ajudava as pessoas a crescerem. Então, por exemplo, meu turismo voluntário, eu estou levando dinheiro para lá. Não é muito dinheiro, são poucas pessoas, mas faz muita diferença, né? E aprender a ver que as pessoas conseguem viver com aquela noção de menos, né? Porque a gente sempre tem aquela noção, quando a gente senta nas grandes corporações, de mais, né? E aí o pessoal lá trabalha com uma visão de menos, né? Então, assim, depois desses 2 anos, eu recebi, em plena pandemia, e a pandemia também, ela fez com que a gente fizesse um processo de interiorização maior, né? Ou seja, a gente, refletir mais sobre a nossa vivência, e aí foi um período mais duro, né? Um período mais difícil, que a gente acabou ficando internalizado dentro de casa, né, e assim, e aí eu tive muita sorte, porque depois de 2 anos de ter vivenciado tudo isso, eu recebi um telefonema em casa e falou assim, o que você está fazendo? Eu falei assim, eu tô aqui, né, você não quer vir aqui ajudar a gente a construir um banco? Eu falei assim, opa, acho que desse negócio eu entendo. E eu fui lá, com o que eu vou trabalhar, não sei, o que eu vou fazer, eu não sabia muito bem, é um mercado diferente, é um mercado não tão rico quanto o mercado financeiro, ele é um mercado mais nichado, o público que está lá é o público que eu conheci viajando, não é o private banking, não são as grandes empresas, são as pequenas, são as pessoas mais humildes que compram, né? Então, assim, eu acabei entrando nesse mundo do varejo, construindo produtos financeiros, né? E aí, desse negócio eu entendo, né? Desse negócio, eu até senti, falar assim, nossa, será que eu vou saber fazer esse negócio? Será que eu sei, né? E aí eu tive um baita de um prazer enorme, porque assim, nossa, que legal que foi, e assim, tudo que eu aprendi está sendo muito legal, porque assim, eu estou conseguindo passar para as pessoas, a gente está conseguindo, de novo, a senhora construção de soluções voltou, né, voltou a fazer esse trabalho de construir soluções. Então, e aí, assim,
de uma forma mais leve, porque eu comecei a respeitar também meus tempos, né? Os meus tempos, eles também são importantes durante... E falo os tempos meus, né? Os meus tempos de trabalho corporal, os meus tempos de terapias, os meus tempos de arte, as minhas viagens, elas continuam, né? Não estão com tanta intensidade, porque eu passei 2 anos só com a mochila nas costas. Hoje em dia, eu até ando com uma mochila, mas é com laptop, mas ainda tem dias aí que eu coloco a outra mochila para andar. Você sabe uma coisa, Raquel? Eu estava pensando, ia te perguntar qual foi o tipo de brasileiro que você descobriu nessas viagens, mas não vou te perguntar isso. Eu vou te perguntar que Raquel você descobriu depois dessas viagens, em contato com essas pessoas que, de uma forma ou outra, te ajudaram a entender como você poderia trabalhar neste novo empreendimento de criar um banco para o Grupo Prefisa. Mas qual foi a Raquel que você achou? Olha, eu vou contar uma coisa, né? Meu nome é Hilda Raquel, né? E sempre me apresentei como Raquel, porque desde pequenininha só me chamam de Raquel. E Uhum. a Hilda sempre ficou como uma pessoa esquecida, né? E nessas viagens, né, depois que eu subi com o chapéu e com o tênis e com a mochila, começaram a me chamar de Hilda, né? Hilda para cá, Hilda para lá, Hilda para cá, Hilda para lá, e eu virei Hilda, né? Então agora é meio assim, tem gente que me chama de Raquel, tem gente que me chama de Hilda, aí alguém pergunta, fala assim, como é que você quer que seja chamada? Eu falo assim, pode chamar de qualquer coisa que a gente atende. Não é, esse não é o problema. Então, eu uso essa figura, né, de 2 nomes, porque na realidade, eu vou dizer que, assim, eu vou usar uma frase também assim, eu não sei, eu acho que eu não contei para todo mundo, mas durante 10 anos eu fiz teatro, antes de entrar no mundo corporativo, quer dizer, eu já estava no mundo corporativo, mas eu fazia teatro. E eu lembro de uma frase da minha mestre de teatro, que era a Berta Zemmel, falecida já, Berta Zemmel e Ivone de Assis, e que eles eram do teatro brasileiro, de comédia, e eles me ensinavam uma coisa importante, que quando a gente estava estudando o personagem, o papel para subir no palco, e a subida do palco, ela é muito importante, porque, assim, por mais que você tem que estudar muito, então teatro você estuda, e aí você tem meia hora, 1 hora de glória, ou de desespero, né, porque você pode ir lá e se sentir desesperado, mas você passa, sei lá, 200 horas estudando e tem lá 1 hora lá de glória que você vai lá e se apresenta, né? E aí, qual é o medo quando você sobe no palco? De você esquecer o que você tem para falar, de você não ter, de você esquecer as suas falas, de você errar, de você não conseguir contracenar com as pessoas. Então, você tem milhões de medos naquele momento, daquela hora da verdade, que você está subindo lá no palco e você vai falar assim, eu vou falar meu personagem vai vir, né? E aí o que acontecia, que é a frase que ela falava assim, olha, quando você estuda 200 horas, você tem a certeza que o seu conhecimento, ele está sedimentado e ele fica atrás. E tudo aquilo que você estudou, quando você vai lá para aquela hora da verdade, aqueles 10 minutos de glória, 1 hora de glória que você sobe lá, você se entrega de uma determinada forma que, quando você precisa do seu conhecimento, ele volta, ele vem. Por quê? Porque é a natureza. Você se dedicou, você trabalhou, você construiu, você criou uma série de habilidades. Então, não tenha medo. Você está seguro do que você está fazendo, você sobe lá, vai fazer o seu papel, e se faltar alguma coisa da técnica, a técnica, ela vem. Então, os 30 anos do meu trabalho corporativo me deram muitas técnicas. Claro.
E essas técnicas, elas vêm e elas afloram, elas aparecem. Então, hoje, por exemplo, as pessoas perguntam assim, como é que você sabe tudo isso? Eu falo assim, eu não sei como é que eu sei tudo isso, eu sei que eu sei. Ah, mas Llegó sei un tudo? conocimiento. Eu sei tudo? Não, não sei. Tem um monte de coisa que eu não sei. Né? Tem um monte de coisa que eu não sei. Não é que eu sei tudo, mas assim, mas eu tenho um conhecimento e assim eu sei. E, aí, e isso eu acho que é a genialidade, né? Eu acho que essa é a genialidade. É esse desapego que você vai ganhando conforme conforme você vai vivendo, você vai vivenciando, né? A maturidade traz um pouco isso, Gustavo. Acho que você é prova disso, né? Eu acho que a maturidade traz isso, né? E não adianta, um pouco a vivência faz isso, né? E não é que a gente sabe todas as coisas, hein? Pelo amor de Deus, nada disso. A gente não sabe todas as coisas. Porque quando eu fui encarar os brasileiros lá da Amazônia, lá do Pará, de Tocantins, quando eu fui ou lá do Rio Grande do Sul, de Florianópolis, Paraná, independente, quando eu fui encarar esses brasileiros, é, o que não vale é achar que eu sabia, porque eu não sabia. Puxa, eu estava no meio da floresta amazônica, eu não sei andar lá. Assim, o Waze funciona no Rio Negro? Não. Não funciona. O cara fala assim, como é que ele sabe que ele sai daqui e vai para lá? Como é que ele consegue enxergar um jacaré no escuro? Eu sei lá, ele enxerga lá, ele enxerga o jacaré no escuro. Então, e é o conhecimento deles, e o que você vê é que, assim, puxa, legal, importantíssimo, porque aquele conhecimento, um pedacinho daquele conhecimento veio para mim. É isso. E o que eu posso ajudar? Puxa, eu sei controlar um livro caixa, eu sei fazer um controle de estoque, eu sei fazer um controle de saldo, puxa, sei. Então, são essas coisas, é este compartilhamento, essas conexões de compartilhamento de conhecimento.